Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Hora do Turf. Falamos dos estúdios da TV Minuano, canal 525 da Claro. Hoje estarei conversando com um dos ícones do turf do Rio Grande do Sul das últimas décadas. Jockey Claudinei Farias. A profissão de jockey, para você que já conhece, é fácil a gente dizer, pelo menos dizer como é que ela funciona. Agora, como a gente vai falar para quem não conhece também, Farias, nós vamos começar, primeiro te agradecendo, explicando, primeiro dizendo a tua idade, te apresentando de onde tu é, né? Como é que tu começou, com que idade tu começou a montar, para que a gente possa aí fazer uma viagem dentro da tua história na condição de piloto. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde a todos. Sou o Claudinei Farias, radicado no Hipódromo do Rio Grande do Sul. Tenho 31 anos. Comecei a montar em cancha reta com 12 anos, pesando 27 quilos. E quando eu fiz 15 anos, eu tive o convite de montar em Pelotas, começar a trajetória no Prado. Tu é natural de Pelotas? São José do Norte. São José do Norte, que aliás é uma terra que bota bastante jockey bom, né? Tem, eu acho que o Wagner Borges, que é um dos jockeys hoje do Rio de Janeiro de ponta, né? Wagner Borges, Norton Silva, e entre outros tantos. O cara começa a montar com 12 anos na cancha reta. Até teve aqui comigo já o Dylan esses dias e o Luan também, acho que começou na... Acho que todos começam pela reta, né? Mas eu gosto de perguntar sempre o seguinte, o início, as pessoas te buscam em casa, porque tu é uma criança, um menino de 12 anos, 27 quilos, o pai vai junto, a mãe vai junto, como é que funcionava? Porque hoje em dia é bem diferente. A cancha reta, a gente começava no interiorzinho, lá mesmo, lá que tinha uns cavalinhos, tinha umas carreirinhas de mestiço, então a gente começava trabalhando por ali, e aí pessoas já pegavam a ver a gente através de vídeos, e aí então tudo era por telefone, era ligação para tu montar, às vezes tu não sabia nem o lugar, nem para onde seria o rumo, então tu só pegava os detalhes, pegava um ônibus e te esperavam na rodoviária e foi assim que o mundão foi me ensinando, né? E aí tu foi parar em Pelotas a convite de alguém, provavelmente? Sim, o Márcio Larroque, que era do estúdio Quality Turf. O Mano, isso. Né? Conhecido como Mano. Aí tu chega lá, porque a diferença, né? Tu monta na cancha reta, para você que não conhece, a cancha reta ela separa um cavalo do outro através de trilhos. Então não tem risco de um cavalo bater no outro, pelo menos o risco é muito pequeno, a não ser que o cavalo se assuste. Mas tu vai montar num jockey clube oficial, primeiro que é curva, né? Não é reta. Segundo que tu já não tem essa divisão. Então são 8, às vezes 10, 12 cavalos disputando a mesma corrida, disputando espaço, porque às vezes tem que procurar o melhor caminho para te posicionar, né? No início foi muito complicado para ti ou tu já te adaptou rápido nisso? No Prado mudou bastante, porque a gente na cancha reta, praticamente pra gente que começa muito novo, leve, o pior obstáculo é o parar um cavalo, né? Que tem pouco espaço em canchas retas, o parador, né? Tem pouco espaço para tu parar um cavalo, então a gente franzininho, né, para começar dificulta bastante, mas aí o tempo vai mostrando pra gente, a gente vai pegando mais firmeza nos cavalos, e quando a gente já vai pro Prado, praticamente a gente já vai com uma baita noção de cavalo, né? Com o cavalo da cancha reta, ele te dá mais explosão, ele te esforça mais, né? E inclusive quando pegou o Prado, que só foi aprender a fazer as curvas, e aí se torna mais fácil, né, pra gente que já vem da cancha reta, que tem aquela dificuldade ali. Mas a questão de cálculo de percurso deve ser diferente, né? Porque a distância obviamente é mais longa do que da cancha reta. O cara que está acostumado, geralmente na cancha reta o cavalo larga, quando arranca lá, ele já sai fazendo carreira, ele já sai correndo. Isso. E às vezes até cansa no final, mas tu já terminou com os adversários lá no início. Já no jockey, no Prado, é um pouco diferente, né? Tu tem que ter o final ali, né? Tu tem que estar pronto para chegar no disco, né? Sim, aí a gente aprende ritmo, né? Ritmo, porque a cancha reta só é aquela explosão. Aquela explosão é sair e chegar, né? Agora o Prado a gente já tem que acostumar com o cavalo, a gente já tem mais ou menos que é o sprint da saída, né? Depois é estudar e aprender com os mais velhos e manter o ritmo da corrida e estudar cada cavalo. Vamos fazer uma viagem na história do Claudinei Farias, porque ele falou que com 15 anos ele foi para Pelotas. Aí tu ficou em Pelotas, mas tu foi para São Paulo depois, né? Isso, eu montei 13 pares em Pelotas quando eu comecei, venci 7
E o... As primeiras 13 tu ganhou 7. 7. Ganhei no dia da minha estreia já com o cavalo mão branca. E depois o Paulo Peter, né? Que conseguiu pro V-Borges também na escolinha do Rio. Ele tentou me inscrever no Rio, mas tinha muito aprendiz naquela época. E não conseguiu espaço. Aí ele conseguiu em São Paulo para mim dizer, vamos tentar São Paulo. E depois de São Paulo fica mais fácil para tu ir pro Rio. E aí a gente tentou São Paulo e deu certo. Quanto tempo tu ficou em São Paulo? São Paulo eu cheguei a ficar 1 ano quase. Aí eu te deu bem? Isso, São Paulo acho que eu venci foi 18 ou 19 corridas. Mas na época que eu ia embalar mesmo, que era só eu aprendiz de terceiro, o pai dificultou mais a visão, que meu pai tem problema de visão. E aí como é só eu e o pai, aí eu decidi voltar para casa. Até fizeram uma reunião na escolinha, os professores, tudo disseram, pô, vai ficar bom para ti agora, vai ter só tu descarregando 3 quilos. Só como só eu e o pai, né? O pai valeu o lado mais do coração. É, né? aí eu resolvi voltar. Até voltei para casa mesmo. Tu voltou direto para casa nem para montar, tu foi para cuidar do teu pai, no caso. Isso. Aí fiquei com ele, depois eu disse, vou voltar a montar de novo, né? Aí resolvi ir para Pelotas. Aí até tava assinando em trânsito em Pelotas sem trabalhar. Só assinava e ia montar, daqui a pouco eu decidi ir para Pelotas. Não tava nem trabalhar no diário, né? Isso. Seguindo ainda, o que aconteceu? Aí o Claudinei Farias vai para Pelotas, aí depois provavelmente já, né, com o pai dele melhora um pouco, possivelmente, e ganha estatística em Pelotas, né? Sim. Primeiro tu ganhou lá. Isso. E depois ele começou a montar em Pelotas e em trânsito ele vinha a Porto Alegre. Então ele morava lá, trabalhava lá e vinha aqui só para correr os cavalos. E ele conseguiu algo que eu acho que talvez ninguém tenha conseguido. Não tenho esse levantamento, talvez tu saiba. Ele ganhou a estatística lá e aqui no mesmo ano. Eu não sei se alguém mais conseguiu isso. Eu acho que não, acho que não. Teve 2 anos que eu consegui vencer aqui e lá. 2 anos? 2 anos que eu venci aqui e lá juntos. Morando lá? Não, eu vim de lá, o primeiro ano foi de lá que eu vim. Tá, o primeiro tu vinha de lá pra cá, né? Traziam muito cavalo pra correr aqui e aí eu tinha mais oportunidades aqui. Aí até a oportunidade daqui que surgiu maior foi o seu Ruas com o cavalo violeiro. Uhum. Aí que o JG Dutra que cuidava, né, o Juarez. Então ele cuidava e aí eu consegui, aquele cavalo me abriu uma baita porta. E aí eu resolvi vir pra cá. Aí depois aqui eu consegui ganhar. Aí tu fez ao contrário, aí tu trabalhava aqui e montava lá. Isso. Nos finais de semana. Aí eu consegui ganhar aqui e lá depois de passar mais 1 ano. Aí acontece outra situação na vida do Claudinei Farias, que é uma coisa que hoje é muito normal, inclusive, que tem acontecido com muitos jockeys, porque o turf no Brasil ele está num processo realmente, infelizmente, diminuindo cada vez mais no que diz respeito a hipódromos, a nascimentos de cavalo, né? A gente já falou disso aqui, a falta de apoio do governo, enfim. Então muita gente tem recebido convite para ir trabalhar fora do país, né? E para ti veio um convite que na primeira hora, assim, provavelmente quando a pessoa recebe, tu como profissional, talvez não seja o sonho, né? Que a montagem que a pessoa pensa em montar nos Estados Unidos, não sei. Mas aí veio uns para te montar lá para os Emirados, não foi? Sim, foi em Oman. Oman. E tu pensou ou tu aceitou de cara assim? Eu pensei, eu vou aceitar, vamos ver como é que é, né? Vai ser uma experiência, quem sabe a gente vê se dá certo. Que foi recém o começo, mais ou menos, que nós estava pegando a saída aqui nós assim que começamos mais coisas. Depois tinha os guri que já tinham saído mais, o TJ, todo mundo que saiu com o tempo. E até naquela época que eu fui para Oman, o Luan Machado estava no Kuwait, que é perto ali de Oman. E o Luan estava no Kuwait naquela época. E aí a gente passou, eu fiquei meia temporada, né? O Luan estava no Kuwait, que o Kuwait ali ia 3, 4 jogos, sempre brasileiro e o junto. O Luan tinha mais hipódromo, o Luan montava mais. E eu fui para um lugar tipo interior Pelotas, sabe? O Oman. E aí aquilo ali dificultou muito para mim, principalmente a língua, o inglês, o árabe deles. Isso que eu ia te perguntar, porque pô, tu sai do Brasil, tu sai de Pelotas, tá, e vem pra cidade, já tinha passado por São Paulo, tá, mas tu vai para uma cultura totalmente diferente. Não sei nem como é que tu te comunicou com eles para fechar contratos, né? Como é que foi? Tem algum intermediário nessa história? Quem fez tudo daqui foi a Carol, né? A Carol Loureiro. Perdão. Tu diz a Carol Loureiro? Aquela da revista? A que vem aqui com nós aqui das
das palestras. Ah, Carol Struzman. Struzman. Aí foi através dela que ela conseguiu com o treinador Adit Savaratan, que até ele tem fazenda aqui no Paraná, ele treina para eles lá também. O Adit Savaratan é brasileiro também. E aí então foi através dele. Tu foi para um treinador brasileiro que cuidava para algum sheik, é isso? Sheik, isso, cuidava sheik. E aí tu chega lá, era um sheik no caso, que tu montava para os cavalos desse sheik. Isso, que eles lá, a cultura deles, eles têm o centro de treinamento, né? O Jockey Club lá onde eu tava só tem as baias somente para dia de corrida, não tem cavalo no hipódromo, todo mundo tem seu centro de treinamento, são isolados, fechados, e a gente sai dali somente para trabalhar cavalo forte no hipódromo e depois dia de corrida. Então lá nesse centro de treinamento morava tu, o treinador, nem sei se o treinador morava? O treinador morava fora do centro de treinamento, dentro do centro de treinamento só eu e os funcionários dali. Quer dizer que a tua vida social era zero, né? É. E o sheik ia lá de vez em quando? O sheik vai todos os dias de tardezinha na cocheira, eles vão tomar um chazinho, olhar os cavalos caminhar. Só numa parte verdezinha que tem na frente da cocheira, onde molham bastante, que fica o pasto ali para os cavalos pastar para eles olhar de tarde. E aí, mas ele tenta conversar com o jockey, eles nem falam nada? Sim, eles tentam conversar, mas aí eu sem experiência nenhuma, né? Aí como o treinador fala 6 línguas, o Adit Savaratan, aí era só através da tradução dele. Na verdade, tu só falava com o treinador, porque era o único que tu te comunicava. Só com o treinador ali 2 horas e pouca por dia. Tu ficou 6 meses fazendo isso? E dificultava muito ainda por causa que 7 horas a mais que aqui, ainda para se comunicar com as pessoas daqui, todo mundo dormindo? Era mais difícil ainda, então isso aí me pegou bastante. Mas na questão vamos falar na questão prática agora do dinheiro, porque o atleta, o jockey, o jogador de futebol, ou seja, quando ele pensa em jogar fora, ou correr corrida fora, claro que tu pensa, pô, vou fazer um pé de meia, né? Vou ganhar em dólar, em euro, seja lá como vai ser. Na prática, é bom, assim, as corridas lá são bastante, os prêmios são altos. Valeu a pena nesse sentido? Sim, os prêmios deles são bem maiores, né? A montaria é boa. E tinha um contrato, já fui daqui com um contrato por 6 meses, mas como eu não aguentei os 6 meses, eu fiquei só 3 meses, metade da temporada. Aí para voltar eu tive que arcar com as minhas passagens, tive que arcar com a despesa toda, por causa que o contrato é de ida e volta, né? Tem que aguentar a temporada dos 6 meses. Mas aí como eu não aguentei, eu tive que arcar. Então as minhas comissões, eu até venci 2 corridas lá. Venci 2 corridas. Então aí quando eu voltei, até foi uma dificuldade do dinheiro, eu tive que vir primeiro, depois o Adit poder mandar minhas comissões. E tinha o contrato mensal, né? E não deu medo do sheik mandar te matar lá, encerrar o contrato no meio, cara? Era o medo, era o susto, né? Porque conforme eu cheguei lá, até o Adit, eles ficaram com o meu passaporte e tudo, né? Fizeram documentação, fizeram tudo. Ficaram com o passaporte, então até o dia de eu chegar no aeroporto e subir. Embarcar. E quando eu vi realmente que eu botei os pés em São Paulo, eu disse, eu consegui voltar de novo. Aí eu tava aliviado. Mas sério, quem falou com o sheik que tu queria ir embora foi o treinador? O Adit. E o sheik aceitou na boa ou ele relutou, que tinha contrato? Eles aceitaram tudo, só que eles ficam, tipo, eles são muito fechados, né? E aí a partir daquele momento que eu não quis mais, ele não deixou eu ir nas cocheiras mais, né? Ele deixou eu ficar só no alojamento que eu tava e me proibiu, tipo, de ir nas cocheiras, tudo, e eu entendi pelo motivo de não... Aí aquele ali foi pior pra mim ainda, que a minha passagem foi comprada pra 15 dias depois, não tinha passagem. Ficou 15 dias só no alojamento. 15 dias só no alojamento e um centro de treinamento longe da cidade e tudo, então... Já tinha WhatsApp, óbvio, né? Não faz tanto tempo. Tinha Pelo menos tu conseguia te comunicar, o problema era o horário, né? Isso. Mas já não conseguia nem dormir mais. É. Eu tinha que caminhar, correr na pista ali, tudo ali, pra me poder cansar tudo e sem dormir. E sem acreditar que ia voltar, entendeu? Porque sem experiência nenhuma, sem nada, então tava tudo meio difícil pra mim entender, né? Então... Quando tu foi só tu ou foi mais alguém lá no mesmo voo pra Só fora? Só eu. E pra voltar, pior ainda, né? Pior ainda. Aí, conseguiu voltar, né? E aí a única estatística, desde que ele veio para antes de vir para Porto Alegre, né? Porque ele ganhou a primeira já em trânsito, Pelotas, Porto Alegre, que ele perdeu foi nesse período que tu ficou fora, né? Sim. Que tu perdeu quanto tempo sem correr aqui? Eu perdi 3 meses e pouco, né? Então, a temporada, o ano nosso é normal, são 12 meses. Só que ele começa em julho e termina em junho. Tu ficou 3 meses, então tu perdeu ali um cálculo por baixo. Eu cheguei com 30 vitórias atrás. Ele chegou com 30 vitórias e perdeu por 2. E perdeu por 2 vitórias. Aí a gente vê, né, porque ele falta bater um recorde ainda, na verdade.
tu monta aqui desde 2018, por aí. Acho que sim. Eu acho que 2000, acho que bem antes de 2018, acho. O recorde de um mesmo jockey ganhar, ser tipo campeão em número de vitórias, são 9 anos. Né? E ele já ganhou 8. Perdeu esse que estava fora, não teria ganho também. Já teria igualado esse recorde. Antes da gente seguir nesse assunto, hoje a gente está fazendo essa gravação na sexta-feira, e quem não sabe, quinta-feira, geralmente todas as quintas-feiras, tem corridas no Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Você pode passar do lado do Barra Shopping aqui, ou liga para cá, ou entra no site do Jockey Clube e se informa. Você pode visitar. O Jockey, ele é aberto ao público, o estacionamento é gratuito, não existe obrigatoriedade de aposta. Vem aqui conhecer. Mas então, ontem teve corrida, estamos aqui na sexta, e toda a semana tem no mínimo uma prova clássica, que são as provas graduadas, onde correm os melhores cavalos. Geralmente, as pessoas pensam, o Ayrton está dizendo que ele ganhou 8 estatísticas, ele deve montar os favoritos sempre. Não. Obviamente que por inúmeras vezes sim, mais vezes talvez que os outros. Mas ontem, e vocês vão acompanhar agora no vídeo, ele ganhou um clássico com um cavalo que não era favorito. E depois nós vamos falar da tática usada, mas roda o vídeo, vocês vão ver o Claudinei Farias, que aqui está comigo, vencendo o clássico de ontem em Porto Alegre, Hipódromo do Cristal. Autoriza o starter. Partida para o terceiro páreo, o clássico Presidente Antônio Demarque Chula. Olha, o Fuzip ainda tem a ponta com vantagem de pescoço. Agora sim, o alongado Kentucky vai botando do lado, estão parados. Vantagem para o Olifuzip, de vantagem de pescoço de paleta, meio corpo. Na ponta, o Olifuzip, alongado Kentucky, tenta de novo o Moonwalk, vai se aproximando. Na ponta, o Olifuzip, número 2 na manta, invicto do partidor ao disco. Cruza uma fase final. Esse cavalo, aí a gente vê, né, como tem que acreditar também no potencial do cavalo. Porque ontem ele correu, esse animal que entrou segundo lugar, para ele era franco favorito, muito favorito, e poucos acreditavam que ele fosse perder. Esse que ele ganhou tinha corrido só 2 vezes e vencido as 2, só que em turmas inferiores. Para a gente usar um esporte mais popular, é como se ele tivesse jogado uma partida de um campeonato regional e fosse jogar uma partida de campeonato brasileiro. Então, a dificuldade é maior. Com o treinador ontem, com a equipe do treinador, o que vocês pensavam? Eu sabia que o outro cavalo realmente era bom, que não seria tão fácil. Mas como é que faz para tu criar uma tática, estabelecer uma tática para tentar dificultar ainda mais para o outro e, obviamente, tentar facilitar para ti? Sim, a gente sabia que o Tordilho era inimigaço, né? Que é um cavalo, um potro que vem correndo as turmas fortes já e figurando sempre e ganha boa marca também. Mas a gente sabia no potencial do cavalo que a gente tinha. Poucos acreditavam no cavalo, correu, como você comentou mesmo, correu 2 corridas e ganhou, mas ele ganhou de umas turmas bem abaixo, então ele vem ganhando e convencendo, né? Ele vem ganhando e convencendo, melhorando. Então nós estava bem fiel na carreira dele, bem acreditando bastante na corrida dele, pela aquela corrida que a gente ganhou na semana do Protetora com ele. Ele tinha uma passada só, ele vinha de correr 700, tinha uma passada para correr aquele par, e ele fez 67 naquele par. E com aquela carreira ele tinha um apronte muito bom, que foi quando a gente aprontou o Imortel e aprontou ele. Então aquilo ali mostrou para nós o potro que ele é mesmo. Então aí depois dessa corrida a gente foi acreditando no clássico e a gente tava para nós que quem quisesse ganhar tinha ganhar da gente. Mas a gente sabe, para quem olha o programa, vê que é muito difícil ganhar do Tordilho, né? Então a gente só tinha uma coisa, acertar a partida, que ele é muito bom de partida. A gente vinha conversando, nós temos que só acertar a partida, como a gente está por dentro, tudo. Ele é um cavalo muito certo, ele parece um cavalo velho, já um potro 3 anos, parece um cavalo velho. Ele acertou a partida e aí quem tinha que fazer valer era eles de trás deles. Então a gente tinha que tirar eles do ritmo. E foi o que aconteceu com o Tordilho. O Tordilho teve que Tirou ele da característica dele? Ele teve que chacoalhar toda a volta de trás e eu fui esperando o máximo para fazer uma partida final, para dar aquela arrancada e eles não matar. E foi assim que o cavalo correspondeu. Um potro muito bom, né? Quando ele fala aqui, para você que não é turfista, um potro novo, que parece um cavalo velho, eu sempre gosto de fazer essa alusão ao futebol, porque é um esporte que todo mundo conhece.
É a mesma coisa que tu pegar um jovem, um jogador da base, tem uns que são prontos, que eles jogam um pouco na base, isso vai para o time principal e estouram, né? Como é o caso dos craques aí, tantos que vocês sabem que eu poderia citar aqui. E tem outros que demoram, que viram craque até. Tem outros que vão ali e perdem, e perdem, e perdem, e vão amadurecendo, e daqui a pouco estão competindo com aqueles cavalos de igual para igual, mas demoram mais para amadurecer. No caso desse aí, ele já nasceu pronto praticamente. O Claudinei Farias, ele tem, a gente fez esse relato aí sobre o currículo dele, uma parte, né? Aí vocês parem e pensem, quanto jockey já passou por aqui, esse hipódromo, só esse hipódromo aqui funciona desde 1959, né? Então, muitos que marcaram a história não conseguiram ganhar Bento Gonçalves, não conseguiram ganhar Derby, que talvez seja a segunda prova mais importante, embora nós tenhamos outras provas importantes. E na tua história, tu já ganhou praticamente todos os clássicos aqui? Sim, só no momento que falta é o Turf Gaúcho. O Turf Gaúcho é a cancha reta da capital. É a maior cancha reta, até porque a metragem é maior, são 700 metros. Quem gosta de cancha reta se prepara, sempre em janeiro. Tem aqui em Porto Alegre esse grande prêmio. Tivemos há poucos dias atrás, e vocês acompanham, quem acompanha o programa aqui pode ver, o Grande Prêmio Protetor do Turf, esse aniversário, né, do clube, e ganhou o Claudinei Farias. E eu queria fazer, eu já fiz isso, eu tenho o meu programa no YouTube, mas eu vou fazer isso agora aqui para todo mundo assistir, porque eu achei muito interessante uma atitude do Claudinei Farias, porque a gente acompanha o turf, o esporte, e o turf por muito tempo tinha aquela coisa, isso é frescura. Eu convidei ele para fazer um programa na véspera do Grande Prêmio e ele me disse, Caírto, tu não me leva a mal, eu vou montar uns cavalos bons, eu quero me concentrar, depois disso eu vou. E isso é interessante, e eu quero te parabenizar, porque o profissional ele tem que estar concentrado, né? Tu poderia ir, talvez não mudasse em nada o resultado, mas na verdade ele podia estar passando informação para o adversário sem querer, porque ele não vai lá me mentir, vou perguntar uma coisa e ele vai me responder. É uma tática, alguma coisa. Então, parabéns também por isso, pelo teu profissionalismo nesse sentido, e eu falo para que as pessoas entendam como o jockey hoje, sempre foi, mas hoje eles são profissionais de esporte como qualquer outro atleta. Obrigado, Ayrton. Quando você me fez o convite, eu já pensei rápido assim e disse, não posso comentar sobre minhas corridas agora, eu quero ficar mais tranquilo, sem comentar, sem deixar caminhos para os adversários, né, sem poder falar, porque quando a gente vai, pelo menos eu sou aberto, eu falo das minhas corridas, eu sou aberto, então às vezes a gente ficar, que é umas corridas mais importantes, a gente ficar um pouco mais tranquilo e ficar para nós o que a gente está estudando, para ver se dá tudo certo, aí sim, depois vai estar tranquilo. Até eu comentei contigo, disse, após o programa eu vou gravar. Nem que dê errado, mas depois eu vou. Mas isso é importante. E até às vezes a gente que é da imprensa, né, do turf, ou da imprensa do futebol, às vezes tem gente que não entende. Eu, na hora, quando ele me falou, eu entendi, porque eu fiquei pensando, é legal. O cara está se preservando, está concentrado, já está nervoso, porque gera uma adrenalina, uma expectativa. Então, quanto mais tu fala sobre isso com gente que não é ali o dono do cavalo, o treinador do cavalo, que com esse tu é obrigado a falar, tu vai ficando cada vez mais nervoso. Então, eu já te agradeço, a gente vai encaminhando aí para o final do programa. Bento Gonçalves, dia 9 de novembro, tem corrida sábado, 8, 9 domingo. Você está convidado. Quem vier no Jockey Club, abre um programa, está escrito lá C. Farias. É referência. Joga teus pilinhas, se não quiser jogar, não joga, mas se jogar, pode ter certeza que vai torcer, porque geralmente ele não passa em branco e vence. Muito obrigado, Farias, e até a próxima. Obrigado, Ayrton, eu que agradeço a oportunidade, e vamos lá, Bento Gonçalves está chegando e vamos se preparar para essa festa. O favorito é ele que monta, hein? Vem pro Bento, vem pro Turf, vem pro Cristal. Abraço!